Como historiadora, eu me pergunto como esses modelos hegemônicos serviam a quem? Quais são as consequências que existem para homens e mulheres, mas também para a cultura social e política de um país ou de uma sociedade? É importante também mencionar que os modelos dos quais falamos são variáveis, não são somente binários. As características concretas podem mudar de, de tempo, de lugar e de uma situação para outra. E também pode mudar também de classe ou etnia. Mas esses são elementos comuns, e as estruturas são de longo prazo. E é isso que me interessa. Partindo de uma análise de história das relações de gênero, a boa notícia é que nós vemos que os papéis de gênero não são inalteráveis, elas estão mudando e são negociadas constantemente. Por isso, podemos ser mais otimistas na nossa tentativa de mudar os modelos hegemônicos de masculinidade e com essa atitude dominante dos homens em relação às mulheres. Por outro lado, vivemos agora um momento em que parece que nós estamos dando uma volta atrás. Temos políticos antifeministas que são muito fortes, discursos públicos contra políticas de gênero e também suas supostas consequências, feminicídios e violência de gênero, sexualização das mulheres nas redes sociais e assim por diante. Digamos que essa seja o lado mau de uma perspectiva histórica, que esse desenvolvimento não é linear, não existe um progresso constante. Nós temos papéis de gênero que também podem mudar no sentido negativo, que reforça a desigualdade e também a hostilidade em relação às mulheres. É por isso que é importante também ter um norte para esse desenvolvimento e uma direção que nós desejamos, e é importante também cuidar para que isso não seja o oposto. Agora vamos ver um pouquinho da história da América Latina e os seus desdobramentos de longa duração. No meu julgamento, nós temos dois momentos-chave, que é a conquista e a independência, no momento que também nós temos a ilustração europeia que mudou as ideias sobre a relação e o Estado. Isso marca o início de uma modernidade que nos levaram aos problemas que nós discutimos hoje. A ilustração começou a privilegiar a razão e a lógica sobre os sentimentos, e associando a razão com a via pública e o masculino, e os sentimentos e o mundo feminino, ou o mundo familiar com o feminino. Além disso, esse mundo familiar era colocado no âmbito privado, onde regia o patrão. A implementação dessas ideias desempenhou um papel importante para a polarização dos papéis de gênero e também para o estabelecimento de hierarquias de dominação em todos os gêneros, em relação aos gêneros. Antes disso, a conquista espanhola e portuguesa constituem um marco importante, independentemente da visão que nós devemos ter das relações de gênero pré-colonial ou pré-coloniais. Existe também uma discussão se existia um patriarcado no período pré-colonial. Mas, independentemente disso, a conquista significou uma forma violenta em relação às relações de gênero e também a sua funcionalização para a dominação europeia. Podemos observar um nexo entre guerras e modelos hegemônicos masculinos em várias culturas, infelizmente, até hoje em dia. A mulher é presa pelos homens guerreiros, e essa ideia se reflete também na frase de que é preciso conquistar uma mulher. E a lógica, claro, é o que quem conquista possui. O que talvez seja pior, traz consequências mais nefastas. Isso é o fato de que em muitas guerras, mulheres violentadas fazem parte da estratégia de guerra, e também pode ser interpretado como uma forma de humilhar o homem inimigo. Para voltar um pouco à conquista, nos anos 60, um historiador escreveu, citando, em certo sentido, a conquista da América foi uma conquista das mulheres.
E foi um dos primeiros a mencionar esse erro em relação às mulheres. Não somente os pesquisadores de gênero formulariam essa tese de outra forma. A conquista da América não foi somente uma conquista das mulheres, mas sim a conquista do controle sobre as mulheres. Muitos homens indígenas passaram por uma perda do seu papel de chefe de família ou também daquele que o presidia. E essa lógica do gênero europeu, ou europeia, quis falar sobre a masculinidade do homem. Se a masculinidade é associada com comando ou controle sobre os outros, especificamente sobre mulheres e filhos, esses homens são feminizados no sistema colonial. Começaram a ter uma posição muito insegura e incômoda nessa sociedade. Por um lado, há uma associação da masculinidade com o poder de dominação, e, por outro, nega justamente isso em relação aos homens indígenas ou afrodescendentes escravizados. Essa situação pode levar a tentativas por parte desses homens de impor uma violência que mostra o poder sobre as mulheres, ou família ou grupo. Em cima disso, nós temos uma atitude que levava a uma inferiorização e feminização dos povos indígenas em geral. Quer dizer, e também isso é importante para a gênero e etnicidade, que se conectam nesse esforço mutuamente neste momento. E isso também aconteceu ao longo do período colonial. Por isso é importante contextualizar sempre as categorias de gênero e também as relações e estruturas de poder nas quais elas se desenvolvem. Vamos dar um salto agora para ver os processos de independência e a constituição das repúblicas. Vemos o mesmo problema aí. É uma época muito violenta e uma cultura de pluralização de homens que conquistaram a independência por via militar. Os erros da independência nos livros de texto e também nos atos oficiais, até hoje em dia, são militares, guerreiros. Se um homem, outro homem e mulher entra nesse panteão nacional, é porque atuavam de alguma forma de guerra. Por outro lado, os milhares de mulheres que tornaram possível essas vitórias militares são aquelas que mantinham com seu trabalho os exércitos, porque elas tentavam viver, elas cozinhavam, consolaram, lavaram, etc. Elas foram tratadas nas últimas 3 décadas por historiadores que se interessaram por outros temas, além das áreas militares. Além disso, também é preciso mencionar que essas mulheres eram aquelas que ajudavam o exército e também que praticamente as mantinham, o mantinham, eram praticamente indígenas ou também camponesas, e não podiam viver segundo as regras de comportamento feminino, porque nessas circunstâncias, e também por isso, não se lembrava se elas queriam se lembrar desse papel das mulheres, porque não seria o ideal que uma sociedade tinha em mente. Mas vemos novamente a questão de gênero, classe ou etnia interseccionando-se. Eu também falo desse assunto para mostrar que persiste uma cultura de glorificação da violência e da imposição de homens sobre outros, que transportam um modelo de masculinidade e que é fomentado pela cultura política masculina. Além disso, mostra também um desprezo, também um esquecimento da base de cuidado e reprodução associado com o feminino, que constitui um dos problemas mais graves para chegar a um equilíbrio maior entre os papéis de gênero. Essa negação de valorização dos trabalhos designados às mulheres persiste até hoje em dia, como todos nós sabemos. Existem também muitos grupos sociais, não somente da parte do Estado, que passam por isso. Além disso, não podemos associar isso somente ao pensamento conservador de direita, mas também com a esquerda tradicional, que se manifestava, por exemplo, até os anos 70, por meio dos sindicatos, que não admitiam mulheres camponesas, porque não qualificavam o seu trabalho como sendo trabalho.
Falando da esquerda tradicional, também é preciso modificar algumas ideias com relação à importância dos modelos de gênero em relação à luta social. As relações de gênero não são o que a terminologia marxista chama de uma contradição secundária, que pode depois adiar para chegar até uma sociedade mais justa ou socialista. E não deve também estar subordinada a questões de classe ou etnicidade. Como nós vimos acima, esses temas estão intimamente relacionados. Os papéis de gênero são fundamentais para todas as relações sociais e políticas e não podemos dissociá-las de outras categorias como classe ou etnia. Se queremos chegar a novos modelos de masculinidade e feminilidade, é preciso sair desse contexto interpretativo de que o papel associado com o feminino, cuidado, reprodução e educação, é menos importante do que o masculino, que é militante e produtivo em aspectos formais e políticos, tanto no nível estatal quanto comunitário e dentro das famílias. É também preciso mostrar que aos homens o que eles perdem se não valorizarem nem participarem das tarefas supostamente femininas e de cuidado. Porém, para fechar, com esse pouco tempo que me resta, eu gostaria também de mostrar para vocês um exemplo mais inspirador. Quero falar brevemente do momento em que as mulheres sim conseguiram, até certo ponto, que seu trabalho reprodutivo fosse considerado pela sociedade. E aproveitaram para exigir mudanças no direito civil e na plena cidadania para elas. Eu estou falando do primeiro movimento feminista no início do século XX. Mesmo no século XIX, quer dizer, com o estabelecimento das repúblicas independentes e as ideias de ilustração e modernidade, as relações de gênero se bifurcaram mais ainda em detrimento das mulheres. No longo prazo, um novo discurso de liberdade e igualdade de todos os seres humanos não ia ficar sem consequências. No início do século XX, o Estado, ou melhor dito, algum Estado americano, não pode se aplicar a todo, por exemplo, não a Bolívia, e o futuro da nação. Não podia ser aplicado, e havia números de mortalidade infantil e outros assuntos mais particulares, mais femininos, começaram a preocupar aos médicos, higienistas e aos estudiosos da população, que viam nas crianças os futuros trabalhadores e soldados. E, por isso, essa alta mortalidade era uma preocupação para eles. E, nessa situação, os trabalhos de cuidado e de reprodução, de repente, entraram no ambiente político. E algumas mulheres, é claro, eram mulheres educadas, médicas, professoras de escola, etc., sabiam aproveitar desse discurso para exigir os direitos de cidadania e as mudanças na legislação civil, que era discriminadora. Então, esse movimento, é claro, não funcionou em todos os países, mas é um exemplo de que sim é possível fazer uma reavaliação e uma renegociação dos papéis do gênero. O que as mulheres nesse movimento não entendiam no início do século XX é que, para você realmente ter um impacto, é necessário questionar também o modelo de masculinidade, em vez de apenas insistir na importância social da maternidade. Como eu falei no início, um assunto importante para mudar os modelos hegemônicos de masculinidade é visibilizar e dar importância aos trabalhos e aos valores associados com os valores femininos para a sociedade como um todo. E não apenas como mais um elemento junto com os homens, supostamente, quer dizer, ao lado dos valores masculinos de força e de poder, e sem chegar a uma complementaridade entre ambas as categorias e os gêneros.
E, para isso, nós devemos libertar os homens dessa ideia de que a masculinidade se manifesta apenas na imposição da sua vontade, seja via violência e sem uma conduta respeituosa com o outro e as futuras gerações. Assim, eu diria, como na natureza, mas isso já é um outro assunto. Eu acho que, com isso, eu já usei os meus 15 minutos e muito obrigada por ouvir. Muito obrigada, Bárbara. A sua apresentação foi muito enriquecedora. Virginia Irion, por favor. Você tem a palavra. Bom dia a todos. Muito obrigada por me convidar para participar neste evento. E, desde o início, eu quero celebrar que, entre as especialidades dos teus estudos, Bárbara, eu também escolhi o assunto da guerra. E eu farei referência a ele. E, em relação também com esse título desse livro clássico da Rita, da Guerra contra as Mulheres. E eu escolhi esse título para poder falar numa linguagem de guerra, quer dizer, de estratégia militar, das frentes que essa guerra teve. E, sem dúvida, foram muitos, mas eu gostaria de destacar 3. Primeiro, o Estado, porque o Estado moderno concentra as características capitalistas, patriarcais, colonialistas, que definem o Estado moderno. E como essas características também criam uma normativa da sociedade a partir da formação do Estado. E é muito importante sublinhar isso, porque o colonialismo, por exemplo, é algo que influi em todas as nossas relações. Às vezes é interpretado como uma coisa que só teria efeito nas populações indígenas, e, de fato, foram os efeitos mais letais. Mas a lógica do colonialismo, a partir do fato colonial, marcou a estrutura, a segmentação da nossa sociedade. E, por isso, podemos dizer que todos e todas funcionamos em esquemas patriarcais, dentro de esquemas colonialistas e capitalistas. O Estado é uma das frentes fundamentais nessa guerra. E outro poderia ser o da sociedade, que já levaria a outro termo da guerra, que é as alianças. E tem outra frente que eu chamo a frente interna, quer dizer, a frente das mulheres. E aqui eu quero me referir ao primeiro e ao terceiro. O da sociedade não vou ter tempo para desenvolver. E a guerra tem sua origem nas relações de gênero desiguais, num sistema de opressão que está na base das outras desigualdades. E eu acho que também é importante enfatizar isso, que nós o repetimos, porém, há efeitos de certas ações ou de certas políticas e, frequentemente, esquecemos que estamos falando de um sistema, não é uma questão de atitude, menos ainda de atitudes individuais, mesmo que influenciam os grupos e as pessoas. E por que eu estou falando disso? É devido que, aqui no assunto das masculinidades, o meu medo é que se produza o que já aconteceu com outros assuntos do sistema interpelador do feminismo, que esse caráter interpelador do conhecimento que foi desenvolvido dentro do feminismo, quer dizer, o estudo das masculinidades, e que se transforme num assunto light, cool, quer dizer, e que termine sendo uma questão de atitudes, a não ser que nós insistamos que estamos falando de um sistema de domínio. O poder rapidamente vai pegar isso e vai o transformar no produto comercial. E os verdadeiros homens são aqueles que mudam as fraldas, e aí se acabou o assunto. E, por isso, acho que é importante que estejamos alertas permanentemente, quer dizer, sempre estar cientes de que estamos falando de um sistema de domínio. Agora, bem, nesses frentes que estão falando do Estado, a sociedade e de nós nesta guerra, estamos falando da política.
E agora aqui na Bolívia, falando, estamos procurando e refletindo de como o colonialismo e o patriarcado marcaram as instituições, a sociedade, e a cultura, e etc. Parece até que nós estamos nos perguntando se a política foi colonizada, como foi colonizada a política. E a resposta eu acho que é óbvia. Aqui, por exemplo, eu acho importante enfatizar um exemplo de Sílvia Ribeira nos seus estudos sobre o colonialismo ao longo da história do país, e ela narra como, na colônia mesmo, uma das primeiras, quer dizer, um dos primeiros elementos colonizados foi exatamente a política, do jeito que o Estado tratava os indígenas ilustrados. E esses indígenas ilustrados começaram, entre aspas, a fazer política, e fazer política no Estado colonial queria dizer entrar no mundo da palavra, da burocracia e da negociação. E deixando de lado outras políticas que estavam sendo desenvolvidas até aquele momento na sociedade indígena, que tinham outra lógica, que estavam mais relacionadas aos rituais, ao âmbito simbólico, e também a certos níveis de tolerância e inclusão das diversas culturas que existiam naquele lugar que agora é o nosso país. Da mesma forma, não somente historicamente, mas também no nível etnográfico presente, já foi documentado em vários lugares a existência de espaços autônomos de mulheres dentro dessas comunidades, espaços autônomos, e eu não estou falando que eram separados, espaços de mulheres onde elas agenciavam espaços de produção, de ritualidade e também espaços simbólicos. E que, de fato, chegam, como também nos estudos iniciais sobre os indígenas cacachacas, no norte de Potosí, e principalmente as mulheres cachacacas, esses espaços autônomos de mulheres, que, de fato, o poder que têm, elas falam de masculinidade, de estabelecer, através da linguagem simbólica, os papéis dos gêneros dentro dessas comunidades. E, da mesma forma, podemos falar da experiência da Federação Obreira Feminina, no século XX, que também era um espaço autônomo de mulheres dentro da Federação Obreira Local, onde as mulheres também agenciavam os seus assuntos. Eu adoro essa palavra, os nossos assuntos. Quer dizer, elas agenciavam seus assuntos, porém com um poder dentro da mesma organização. No caso da Federação Obreira Feminina, que é um dos mais importantes, que pode ser relacionado com as mulheres sapatistas que nunca tiveram medo nem apreensões de exigir que seus colegas de luta ou de organização o tema do respeito dos seus direitos dentro da organização e, além disso, fazer com que fossem públicos. E, por outro lado, isso também permitia que essas exigências que vinham desse espaço das mulheres pudessem posteriormente ser incluídos com força na agenda das organizações. E eu estou falando aqui de 3 exemplos, não é? Históricos, presentes, mais no passado ou mais no presente, que é uma memória de outro tipo de política. Não devemos esquecer que uma das estratégias de todo o poder é a eliminação da memória. Eu tenho a impressão de que estas são as coisas que nós podemos chamar a patriarcalização e a colonização da política. Porque o que isso fez? Criou uma única forma de fazer política. E, como a Bárbara dizia, muito corretamente, no exemplo que ela apresentou, e também neste exemplo da política, esta forma de fazer política, que é a negociação, que é o lobbying, que são os partidos políticos, que é o estabelecimento de um único sujeito histórico, e, em alguns casos, também de assumir o poder, tomar o poder. Essa única forma de fazer política é a hegemônica da direita até a esquerda. Eu acredito que aí nós fomos engolidas, as mulheres, apesar de que nós geramos
um pouco esta espécie de consigna da outra política, de fazer outra política, mas nunca demos nome a essa política. O que significa fazer essa outra política? E, às vezes, nós lembramos de tudo isso, dizemos, sim, mas nós estudamos a Federação Obreira Feminina, sim, mas sempre de uma forma emblemática. E o que está acontecendo no nosso país também faz com que percebamos que o emblemático, quer dizer, pegar algumas mulheres que são as heroínas do passado e colocar emblemas, era uma forma de silenciar e de domesticar. E, nesse sentido, isso também deve ser parte das nossas reflexões. Então, eu estava falando que nós não demos um nome para isso, que nós chamamos de outra política, nas diferentes versões do feminismo. Mas, sim, colocamos essa política numa relação privilegiada com o Estado. Por exemplo, no caso da violência contra as mulheres, as nossas exigências ao Estado geralmente são a posteriori. A violência tem que acontecer para depois pedir o castigo para o Estado. Quer dizer, que nos protejam porque fomos violentadas. Então, tem que acontecer. As mulheres devem ser violentadas, agredidas ou até assassinadas para então pedir ao Estado, agora vocês castiguem. Este é um jogo que, em algum momento, pode ser bastante perigoso, porque nós supomos. É claro que existe a violência. Agora, trabalhar na base de que exista nesse a posteriori as políticas públicas é uma coisa perigosa. E, além do mais, está relacionado com isso que eu chamei de uma extrema fé no Estado. Como colocar todos os ovos numa cesta só. E, em algum momento, vamos criar fome e carestia. Se colocamos todos os ovos numa cesta, pode ser um momento histórico, se você quiser dizer, mas eu acho que essa excessiva fé no Estado criou uma crise, e por isso talvez estamos agora olhando para a sociedade, para outro tipo de aliança, porque a mesma coisa se aplica à prevenção. Estado, por favor, eduque as novas gerações, coloquem no seu currículo isto e aquilo, e o que podemos dizer de fato é que se alguma coisa aconteceu, é que em termos da linguagem do Estado, nós podemos fazer uma revisão da eficácia e da eficiência disso com relação aos nossos direitos. E eu acredito que o equilíbrio é quase que óbvio. Agora, também temos essa ideia de colocar tudo na cesta do Estado, de dar menos valor, porque precisamos que nos protejam. Eu acho que nós acreditamos que o Estado não só pode, mas deve proteger-nos. E, então, além do mais, eu acho que isso está relacionado com uma necessidade de um renovado debate com relação às nossas relações com o poder. Esta discussão, este debate, agora mais do que nunca, agora sempre, deve ser renovado, porque o poder se renova. E eu acredito que esta relação com o Estado, essa forma única de fazer política, consumiu muita energia das mulheres. Muita energia foi para isso. E esquecemos a outra frente, a frente interna, porque enquanto tudo isso está acontecendo, o que estão fazendo as mulheres? Estamos esperando ser violentadas para que o Estado nos proteja? Isso aí não faz sentido, e nós esquecemos esse frente interno. E eu quero concluir falando que você pode dar o nome que você quiser, você pode chamar de solidariedade entre as mulheres, sororidade, você pode chamar de comunidade, e eu sei o temor que estes epítetos criam. Muitas mulheres estão dizendo, não, não isso não, por favor, porque é um pouco essa permanente capacidade de autocrítica e crítica que nós temos, que é a força do feminismo. Então, vamos chamar Y ao quadrado, enfim, o que seja, mas são espaços que nós esquecemos e que eu acredito que são urgentes, são necessários. Estes espaços onde podemos sentir a dor, mas também onde podemos nos fortalecer e nos preparar para a guerra, onde podemos nos curar. Além do mais, um lugar em que podemos
conhecer as formas da imposição do silêncio, nos sentimos acorraladas, e a promoção da enemidade dentro desse frente interno. E a resposta disso, que é uma frente tão esquecida, nós começamos a falar a partir das mulheres para fora, e não vamos para o outro lado. E o que a gente faz enquanto isso? E além dessas memórias que eu mencionei, onde eu também achei, onde podemos localizar as reflexões, e são em 2 lugares. Por um lado, temos a literatura, porque as escritoras se dedicaram não somente a detalhar os mecanismos do sistema de poder patriarcal, mas também esses espaços entre as mulheres como formas de resistência, de se preparar, de estar, de vivenciar a resistência, além de outras coisas. Sei lá, por exemplo, a escritora alemã Christa Wolf, numa recriação maravilhosa da Guerra de Troia, uma novela chamada Cassandra, ela fala exatamente o que as mulheres faziam, as amazonas, em espaços fugindo da guerra, mas, além do mais, para refletir sobre a guerra, para acionar outras frentes e falar sobre assuntos das mulheres, os assuntos do cuidado, o assunto da cozinha, do lúdico, do riso, do se amar. É uma coisa maravilhosa. E a Gilles Samundo, que nós só lemos as suas referências à política, mas não estamos lendo, porque Jean Samúdia nunca pediu nada ao Estado, nem na sua obra, nem nos seus ensaios, ações políticas, mas ela se dedicou extremamente a estabelecer o que fazemos enquanto isso, como vivemos as mulheres esta guerra. E o outro elemento que eu considero fundamental, onde podemos aprender disso, são os novos coletivos feministas de jovens, principalmente na Bolívia, que têm uma vivência muito rica desta frente interna, com muita consciência de eliminar as hierarquias, daquelas que sabem, em contrapartida com as que não sabem, e sem pretender que sejam espaços idealistas, cor-de-rosas, nada disso, com a consciência de que são espaços contenciosos. E isso porque nós vamos até frentes diferentes, mas aqui também, dependendo da história da literatura, como foi explicado pela Silvia Federici, nas comunidades heréticas da Idade Média e também a sua resistência à questão de terras, e principalmente quando o capitalismo estava começando a se impor, é o poder que essas mulheres tinham, era muito forte também nessas comunidades. E também, por um lado, elas tinham isso como estratégia, e por outro lado, elas tinham conhecimento, é um conhecimento diferente. Por exemplo, a técnica, por exemplo, que você vai desenvolvendo naquela época, e também o conhecimento sobre a sexualidade do seu corpo, etc. O segundo é o ativismo, e, portanto, muitas delas foram queimadas na fogueira. E o terceiro âmbito é das artes. E o feminismo boliviano, pelo menos, os conhecimentos que provêm da academia e sobre as relações de gênero, por exemplo, e também as artes das mulheres foram tomadas de forma emblemática. Por isso é que, Samúdio, ou também essas outras, nós deixamos passar muito conhecimento. Nós pagamos pela pesquisa, mas nós não incorporamos esse conhecimento acadêmico dessas feministas, por exemplo, porque já havia um pacote fechado, é um pacote de gênero e desenvolvimento, e já era fechado. Então, o pacote das políticas públicas, nós perdemos essa energia por colocar tanto esforço nas nossas relações com o Estado. Então, por isso, eu acho que esse é o grande uau que nós temos. Agora, por outro lado, também nós temos a questão das parcerias, ou alianças, que agora também, que nós temos também um olhar mais voltado para isso, por isso eu acho importante a questão da masculinidade, e aqui nós também precisamos de uma intervenção muito forte do feminismo boliviano, e também para as associações de direitos humanos e feministas, e também aqueles que não tem nada a ver com a violência contra as mulheres, nem o feminicídio, porque eles também estão localizados nessa grande política, nesses grandes pactos, nas eleições e tudo mais. Então, não diz nada. E
Isso não quer dizer nada para eles e tem a ver com os direitos humanos. Então, nós temos que ter também essa intervenção nesses outros setores. E muitas vezes tem a ver com os nossos companheiros de vida mais próximos. Nós temos medo de interceder no político, no intelectual. É mais fácil para nós fazer a intervenção na história, mas essa intervenção também deve ser feita em questão de número. Por isso é que nós temos que ver a questão do Estado e quanto esforço nós dedicamos para isso, e também o esforço interno, porque isso tem a ver com o nosso fortalecimento nessa guerra contra as mulheres. Bom, muito obrigada. Muito obrigada, Virgínia. Muito enriquecedora as suas afirmações. E agora eu gostaria de passar a palavra para a Rita Segato. Pode fazer, então, agora uso dos seus 15 minutos. Bom dia, boa tarde para todas as presentes. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Muito obrigada por este convite, que me permite colocar à prova algumas das questões que eu entendo sobre a Bolívia, e também pela companhia preciosa da Bárbara e da Virgínia, que eu também espero continuar a minha leitura delas. Temos que lembrar que na Bolívia nós temos um paradigma de complexidade, por causa da quantidade de diversas ordens que estão articuladas e que convergem. Vocês realmente têm uma grande teórica boliviana e também que tem uma grande influência na América Latina e no mundo, que é Silvia Ariela Buzicanqui. Eu somente posso pensar na realidade boliviana da perspectiva de fora, ou seja, em relação à América Latina. E é muito complicado, e eu sei muitas vezes tocamos em partes sensíveis, mas a Bolívia é fundamental. A Nação dos Outros, esse livro, e no seu prólogo, é um livro de 2007, e eu digo que a Bolívia é a proa da América, por causa do momento que se viveu naquela época. E continua sendo isso, justamente por enorme complexidade da realidade boliviana, que podia e pode nos ensinar muitas coisas. Mas eu acho que ainda nós estamos muito longe de chegar ao modelo necessário para a compreensão com tanta complexidade. A Bolívia, de fato, lança luz sobre todos os dilemas do continente. Mas eu vejo a Bolívia, como foi dito muitas vezes, a partir da fronteira argentina. Eu vivi ali um tempo. E a partir disso, nessa fronteira argentina, que eu conheço muito justamente como nativa e também como os antropólogos, e não como alguém que foi lá para fazer uma observação, mas eu conheço ali uma pessoa que viveu ali, que voltou para esse espaço. Esse é um espaço em que quem não foi boliviano, pelo menos foi boliviano. A fronteira entre os dois países acaba ficando artificial e também tênue nas comunidades rurais, ou também rural indígena. O mercado, o mercado local ficou arraigado e também as pessoas vivem, como eu falei, então, de acordo com os estudos que eu fiz no Brasil e também de acordo com essa região, são populações com portas semiabertas. O que eu quero dizer com isso, essa ideia de comunidade de porta semiaberta? É uma comunidade que, quando o Estado passa oferecendo recursos de direitos, ele abre um pouquinho a porta, pega tudo, depois ele fecha a porta e aí continua a sua história. Essa ideia de comunidade de portas semiabertas me funciona muito bem, porque dentro de si existe uma interlocução permanente e há decisões. E essas decisões estão relacionadas com o que você toma e aproveita do Estado e como se faz para continuar com a sua própria vida, com a sua própria história. Eu acho que o nosso continente é um território de intersecções entre muitas histórias. É uma multiplicidade de histórias. E eu não falo mais de relativismo cultural, mas sim falando de pluralismo histórico.
Temos que ter a capacidade de ver, por exemplo, que homens e mulheres são duas histórias diferentes, espaço doméstico e espaço público constituem duas histórias diferentes, e com entrelaçamento e articulações, da mesma forma que comunidades e Estado também são duas histórias diferentes, com articulações variadas. O que está por detrás disso é quase uma equação, quase um modelo matemático. Essa é a minha inclinação a pensar para poder entender essa realidade que é extremamente complexa. O que eu tenho visto nessa fronteira do sul e de fronteira com Potosí, nesses 50 anos que eu convivi nesse lugar, claro, eu me ausentei daí, mas eu voltei para esse espaço, e, claro, eu não posso negar isso, porque a minha experiência é vital, e a minha experiência de vida autobiográfica. Nisso, eu vi a grande queda abrupta da posição das mulheres indígenas e rurais, as mulheres locais, as mulheres do mercado, ali em Mauaca, quando uma adolescente que, também principalmente uma pessoa que tinha uma autonomia, havia um grau de desigualdade, patriarcado, claro, semi de prestígio, talvez, como dizia Sheriock, já no seu texto clássico do Sexual Meanings, que é uma coisa que eu preservo dos grandes ensinos do feminismo norte-americano, quando ele diz é mais importante que falar de poder é falar de prestígio, ou o diferencial de prestígio entre o Estado masculino e também a posição e o papel e o trabalho dos homens e o trabalho das mulheres. Estamos falando aqui mais de prestígio do que de poder. E na minha adolescência, eu conheci mulheres extremamente importantes por causa do seu papel no mercado local e regional. Depois eu vi essas mulheres hoje transformadas em aspirantes a Barbies. Quer dizer, existe uma barbização, eu diria, desse mundo, e também existe uma perda. Bom, nesse mundo boliviano e boliviano-argentino, nós temos uma perda de um cosmo próprio. São muitos assuntos envolvidos, eu não posso analisar tudo neste momento, e isso tem a ver com a chegada da igreja institucional. Não é do catolicismo que se combinou com o cosmo pajamânico, que é o catolicismo tradicional do mundo andino, que é essa articulação entre a teologia e o cosmo pajamânico. Eu também tenho muitos artigos não publicados sobre isso. E também a modernização, ou a estatização, a entrada de um Estado, ou uma frente estatal que nunca e jamais nosso continente conseguiu deixar de ser colonial. Os Estados são coloniais e sempre por quê? Porque não perderam, não conseguem perder essa sua exterioridade em relação à vida comunitária, à vida das pessoas. Aqui eu resgato uma ideia clássica da antropologia, que é a ideia da sociedade ou da sociedade sem estados. Se nós temos uma descoberta fundamental na história dessa área, é o descobrimento da África, mas também o Guarani, no ensaio seminal, ou ovular, como diria uma historiadora. Eu estou falando aqui, não, ela não fala de seminal, mas sim de ovular, que é a guerra contra o Estado, quando também é uma descoberta de que os guaranis, os axés e os guayaquiles, também como se chamavam na época no Paraguai, na realidade, lutaram permanentemente para não ter Estado. Então, as sociedades sem estados existem até hoje. Elas estão aí, elas preservam o seu caráter de desconfiança profunda em relação ao Estado. E também nós temos os nossos estados com suas instituições partidárias e sindicais, no caso da Bolívia, que intervêm na ordem comunal. Esse dilema ou essa dificuldade de comensurização entre a ordem estatal e a ordem comunal ou comunitária são duas histórias que têm sido tratados na Bolívia, no Equador. Ali há enormes esforços para encontrar uma forma de comensurarizar
essas duas histórias. Mas eu acho, ou pelo menos a minha conclusão até o presente, é de que essa tentativa de comercialização fracassou. Por isso é necessário pensar mais e tentar melhor. A pergunta que surge é: como é que nós podemos ter uma nação como a Bolívia, com leis extraordinárias, pioneiras, em relação à lei contra a violência política, por exemplo? Há muitos países no continente que tentam promulgar essa lei, a Bolívia já tem uma, porém, nós temos a Lei 348 contra a violência e inúmeros esforços do Estado, pelo menos do que nós chamamos do mundo das letras, que é o dos discursos políticos. Nesse caso, nós precisamos fazer uma grande análise da eficácia do direito, e aqui eu estou me baseando em um livro que para mim foi de grande aprendizado, que é o grande livro de jurista colombiano Maurício Garcia Villegas, com o seu livro A Eficácia do Direito. Ou seja, o direito tem várias formas de eficácia. A eficácia material de influenciar a realidade é uma delas, mas é a menor delas. Na realidade, muitas leis podem ter simplesmente uma eficácia de dizer que ela foi promulgada. Ela existe, mas com isso nós resolvemos o problema. Não, mas o que nós estamos vendo no nosso continente é que a quantidade de legislação sobre violência, e no caso da Bolívia, é paradigmático, não consegue frear e nem manter nos mesmos níveis o avanço da violência. Por isso, o que nós temos de fazer é empreender entender o papel do Estado para saber o que significa, para que serve, o que é a institucionalidade, se existe a institucionalidade fixa no nosso continente. Eu, pessoalmente, acho que sim. E aí nós temos o outro grande assunto que eu não quero deixar de mencionar, e para o qual eu me baseio que são 3 momentos da produção teórico-acadêmica. Primeiro, é a tese de mestrado de extraordinário, dirigida em 1923, de Maria Lúcia de Macedo Cardoso, é brasileira. A tese foi defendida em Brasília, se chama de Type a ALCA, Dualismo, Gênero e Desenvolvimento dos Andes Bolivianos. Ela estuda como uma ONG holandesa europeia, ou a cooperação europeia, tenta convencer as mulheres da produção de leite a assumir os papéis dos homens nos sindicatos, numa cooperativa, que são papéis políticos dos homens, e as mulheres, como produtoras de leite, elas assumem essa posição, que é de um poder político, e depois elas saem. Isso foi publicado no início dos anos, fim dos anos 80 e começo dos anos 90. E elas se retiram disso. E a Maria Lúcia, que está presente aqui, interpreta isso a partir de um mundo dual. Quer dizer, de um cosmo dual, em que o cosmo comunal não é binário, como defendi em vários de meus textos teóricos mais recentes. A modernidade é binária. O mundo indígena é dual, ele é hierárquico, mas não é hierárquico quando se torna na modernidade com o binarismo, que é aquele de um e as outras entidades, e os seus subordinados. E a mulher está aí localizada também, os indígenas, os negros, ou seja, o mundo dual hierárquico é hierárquico, mas nós temos 2 elementos, e esses 2 precisam continuar na resistência. Esse é um grande momento que eu comecei a entender que o mundo comunitário tem o seu cosmo, tem as suas lógicas, e ele também é afetado pela lógica europeia na cooperação, para tentar que as mulheres pensem na política de forma que ela não pensava nesse momento, mas isso se tornou totalmente letal em alguns casos, por causa da violência em relação de gênero. As mulheres acabam se retirando disso por causa dessa grande ameaça de violência. O que nós queremos em relação à política e feminismo? Nós queremos matar uma história, destruir uma história, ou fazer com que essa história, como ensinou as mulheres de Chiapas, continuem o seu caminho
na busca de uma igualdade que não é uma igualdade de indivíduos, mas sim uma igualdade de categorias, de grupos sociais, de grupos de mulheres, de grupos de homens. Quando nós pensamos na igualdade em termos individualistas, ou seja, que é como o Estado pensa da igualdade, a gente se perde, porque esse mundo não é de indivíduos, mas sim de grupos, de categorias e de pessoas. O segundo grande texto extraordinário é a tese de doutorado e a lei da Liu de Marcelo Osco. No seu doutorado, defendendo em Viu, orientado por Mignolo, nos mostrou como a lei do Estado é realmente uma matemática extremamente complexa e poderosa. As jurisdições originárias, as jurisdições estatais, para medir tudo isso, seria necessário pensar muito mais do que foi pensado. E muito do que eu digo é das boas intenções que foram outras, mas ainda falta uma reflexão profunda sobre as possibilidades de comensurarizar ou também simplesmente de conviver com essa ideia de histórias, trajetórias históricas que permanecem cruzando-se e também se auto-influenciando, ou interinfluenciando, perdão. E também estava falando com o Marcelo Nicolau sobre a Guerra dos Mundos, é um jovem estudante, e ele falava sobre a disputa, a morte entre o binômio de vereadores de Juan Choque e de Salinas, que, de acordo com a lei da equidade, tem mandatos individuais e sucessivos, quando a lei originária, a lei dos marcos, não fala de mandatos de indivíduos um depois do outro. Eu vi a reunião dos marcos, por exemplo, em Orpa, eles mostram que os dois estão juntos ali na Assembleia de Marcos, mas não é um vindo depois do outro. Então, nós temos instituições dos dois lados. Agora, como é que nós vamos compatibilizar isso? Ultimamente, bom, eu não tenho publicado nada sobre esse assunto, mas, bom, um momento. E pensando também na ideia de origem e purismo, isso é absolutamente, bom, um pensador que me orienta, que é Aníbal Quijano. Não é possível voltar à história, não é possível seguir a descolonização. Nós estamos falando de uma descolonização, porque estamos falando de uma história, ou de histórias que vão caminhando, mas cada um no seu caminho. E todo mundo tem história, todos estão numa transformação permanente, porque todos os povos estão no tempo, não é uma questão de uma busca de uma origem pura, e tem a perspectiva de colonial, se cruza com a crítica da origem da realidade, então nós temos grandes complexidades. Não, tem uma história na sua temporalidade, no seu trânsito, que foi obstruída. E temos que desobstruí-la para que ela continue com o seu trânsito. E assim as mulheres pedem as suas mudanças, mas a partir de dentro e não a partir de fora. Buscam ela, inspirando-se em ver como outras sociedades resolvem seus problemas. Agora, o trânsito comunal é um trânsito próprio, e quando o Estado tentou intervir na ordem comunitária, causou problemas enormes, como a gente viu na grande violência, na grande agressividade boliviana. Quer dizer, a violência de gênero na Bolívia é uma coisa incrível, impressionante num país que tem grandes luzes. Então, a pergunta é a seguinte: por que esse país, com grandes leis e com boas intenções estatais, entre aspas, quer dizer, de boas intenções, está coberto o caminho para o inferno? Então, temos uma sociedade tão extremamente violenta, em que talvez seja a única nação do mundo onde o números da Defensoria Pública de uns 5 anos atrás é a única que tem, quando a média mundial de feminicídios e homicídios é 17%, em Bolívia era 51% dos homicídios são feminicídios. Então, é uma grande questão. E aí temos a complexidade de como a ordem estatal e sindical entra na vida comunitária, causando
exacerbando as hierarquias preexistentes, exacerbando as hierarquias pré-coloniais e pré-estatais e as hierarquias próprias, porque a ordem comunitária é de patriarcado que se exacerba, se torna letal, e as mulheres caem abruptamente de posição com a entrada do mundo sindical, partidário e estatal. Então, eu estou falando aqui, vou concluir com isso, uma série de propostas de sociedades transicionais. A sociedade na península, quer dizer, a ideia que, e o caso da Espanha, por exemplo, da Andaluzia, do trânsito da área rural na Andaluzia, quando as casas comunais e as mulheres são jogadas nas cidades, no mundo urbano, no mundo do Estado, dos partidos, dos sindicatos e do mercado global, e não local ou regional, porque, como Polanyi bem ensinou, o mercado enraizado, local, regional, é muito diferente do global e devemos entendê-lo de formas completamente diferentes. Então, eu vi isso analisando o caso da Andaluzia, o sofrimento de uma mulher quando a sua casa comunal se desfaz, sua casa comunitária. E tem uma citação no livro publicado por Mundarigap, que é uma ONG de Bilbao, que chama Flores no Asfalto. E aí esse caso, entre outros, é analisado. Aí eu falei de sociedades transicionais. As sociedades transicionais, como todas as nossas, e como a sociedade espanhola, ibérica também, na Península, são sociedades em que nós vivemos num trânsito permanente na direção da modernização, da modernidade, que eu chamo na direção da brancura inacessível para todos nós. Essa brancura, entre aspas, que é a modernidade, é inacessível, porque nós vivemos numa paisagem estruturada com estados que têm um erro de fundação. Então, as sociedades transicionais são as mais violentas do mundo em termos de gênero. Isso tem sua origem na posição masculina frente ao branco se mascula, em frente ao patrão branco, membro da ordem da brancura, solidificado. Isso se lê muito bem numa obra que deveríamos reler, extraordinária, que é a obra menos lida de Arguedas. Ai, eu não consigo lembrar do nome. Como é que chama essa obra maravilhosa, que é a menos lida, de José María Arguedas, que é esse autor peruano? Todas as sangres. Aí você vê o papel do Cholo, que é o mais pérfido de todas as personagens, que foi imensamente criticado e está sendo recuperado pelo pensamento crítico. O Cholo, de José María Arguedas, é o personagem mais pérfido, mais malvado, porque está nesse trânsito na direção da brancura, um tipo de ser dono moderno, de acumular modernamente, que se sacrifica a si mesmo e a todos que estão à sua volta. E com isso eu queria concluir, porque eu acho que meu tempo já está completo, tem tantas coisas, muito tempo para analisar, aquilo que nós temos uma obrigação praticamente de examinar até com as mãos esse assunto das sociedades transicionais. O trânsito sempre na direção de um lugar onde nunca vamos chegar. E, portanto, talvez deveríamos abandonar esse trânsito e procurar outros paradigmas, outros objetivos históricos de bem-estar e felicidade.